Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês já tenham visto a parte 1 desta aula, tá? E agora nós vamos aplicar os conceitos de reversão do sentido de giro através da troca de duas fases qualquer do motor e os conceitos de intertravamento mecânico e magnético para estudar as partidas diretas do motor com reversão direta e com reversão indireta, tá? Primeiramente, vamos estudar aqui a reversão direta, ok? Partida direta com reversão direta. A reversão do sentido de giro, então, nós vamos fazê-la trocando duas fases qualquer do motor, da alimentação trifásica do estator. Com isso, a gente vai inverter o sentido do campo girante da nossa máquina. Como a gente está estudando a reversão direta, primeiramente, esse motor ele vai ser freado através da aplicação de contracorrentes de frenagem, que irão acelerar. Primeiro eles vão frear o motor e depois vão acelerar o motor no sentido contrário. Como assim, tá? A gente precisa imaginar que eu tenho um campo, eu tenho uma sequência de fase, por exemplo, ABC, sendo aplicada no estator da minha máquina, e ela está gerando um campo girante em um determinado sentido. Vamos supor o sentido direto, o sentido horário, ok? Quando eu faço a reversão direta, eu vou inverter duas dessas fases e eu vou automaticamente inverter. Como eu inverti a sequência das correntes de alimentação trifásica, né, eu vou inverter o sentido do campo girante, e aquele campo girante que estava acelerando a máquina, agora ele vai inverter o seu sentido, ele vai frear esta máquina através da aplicação de contracorrentes de frenagem, e depois que esse motor chegar na aceleração, na velocidade zero, né, depois que ele for totalmente freado, ele já vai ser automaticamente acelerado no novo sentido de giro do campo girante, ok? A vantagem dessa reversão direta é a rápida reversão do sentido de giro. Então o motor está girando num sentido, quando você reverte, ele automaticamente vai frear, vai levar um tempo de frenagem, né? Mas ele depois, instantaneamente, imediatamente depois, ele já vai girar no sentido contrário. Uma desvantagem é que isso a gente dá um tranco na nossa carga, tá? Vocês precisam ter em mente que a reversão ela é uma partida também. Então a gente vai sofrer com correntes de partida do mesmo jeito, tá? Só que a gente vai dar um tranco naquela carga. Então a gente tem que se atentar ao fato de se aquela carga que estava girando num sentido, se ela pode sofrer esse tranco, ser freada de uma forma abrupta e depois ser invertido o seu sentido de giro. Então tem que ser feita uma análise aí mecânica da carga conectada no eixo do motor. Vamos analisar aqui agora os circuitos de comando e os circuitos de potência, né? Começando pelo circuito de potência dessa partida. Aqui a gente tem uma alimentação trifásica, né? No nosso circuito aqui todas as proteções estão presentes, ou seja, o disjuntor, o fusível e o relé térmico, ok? E aí esse motor, a partida dele vai se dar através da manobra de K1 ou de K2, tá? Lembrando que os dois estão intertravados. Por quê? Vamos analisar primeiro quando eu fecho o K1, tá? Aqui está chegando a fase, vou chamar essa fase aqui de, essa aqui é a 3, né? L3, L2 e L1. Então, quando eu manobro esse contator, está chegando aqui a fase 3, está chegando aqui a fase 2, está chegando aqui a fase 1, ok? Então, eu estou jogando aqui 3, 2 e 1 no meu motor. Quando agora imagine que esse contador K1 está aberto e eu fechei K2, né? Então essa aqui é a fase 3, ó, né? Fase 3 está chegando aqui, estou jogando ela aqui, então não mexi com a fase 3. A fase 2, que ela está aqui, ó, eu estou jogando ela nesse ponto aqui. E a fase 1, que estava chegando aqui, eu estou jogando ela agora no meio. Então onde eu tinha 3, 2, 1, agora eu tenho 3, 1, 2, né? 3, 1, 2. Então eu inverti a fase 2 com a fase 1 aqui, mantendo a fase 3 intacta. Então, quando eu alimento K1, esse motor ele vai girar no sentido de giro, e quando eu alimento K2, ele vai girar no sentido contrário. Por que então que esses dois caras têm que ser intertravados? Chama a atenção de vocês aqui que se por acaso K1 e K2 estiverem fechados ao mesmo tempo, estiverem alimentados, eu vou promover um curto entre as fases L1 e L2. Eu vou fechar o contato entre elas. Vai ter um caminho fechado aqui, né? Onde essas correntes vão circular.
Isso é um curto-circuito que pode danificar o motor, a máquina, as instalações, se as nossas proteções não entrarem em ação, tá? Então, K1 e K2 precisam estar intertravados para evitar esse curto nas duas fases que foram invertidas, ok? Como que a gente faz essa análise, esse intertravamento? Através do meu circuito de comando. Nesse circuito de comando aqui, todas as proteções estão presentes, tá? Eu tenho aqui, dentro dessas proteções aqui, eu vou ter o seccionador, por exemplo, o disjuntor, eu vou ter o fusível, eu vou ter o contato auxiliar do relé térmico, normalmente fechado, e eu vou ter aqui a minha botoeira de emergência, tá? Tudo isso está aqui. Lembrando que botoeira de emergência não é botão desliga. O meu botão desliga desse comando é o botão S0. Então, esse meu botão S0, perceba que eu só tenho um botão desliga aqui, tá? E ele está vindo antes de todo o meu circuito de acionamento dos meus contatores. Então, ele vai desligar o motor independente do sentido de giro. Então, se ele estiver girando tanto no sentido horário quanto no anti-horário, o S0 é responsável por desligar o meu motor. Quando eu aperto S1, esse botão aqui, ó, eu vou ligar o motor em um sentido. E quando eu apertar S2, que é esse outro botão aqui, eu vou girar o meu motor no sentido contrário, tá? Aqui a gente percebe que nós temos o intertravamento mecânico de S2 e S1, já que o selo de K1 está somente no meu botão liga. Isso quer dizer que quando eu aperto meu botão S1, eu alimento K1, meu motor gira em um sentido, fecho o selo aqui, ok? Quando eu aperto meu botão S2, ele vai abrir esse contato, vai quebrar o selo, ok? Quando ele abre esse contato, quando ele quebra o selo, ele desliga K1, K1 abre esse contato normalmente fechado, que estava aberto, e eu ligo K2. Então eu aperto S1, liga K1, aperto S2, desliga K1, liga K2, aperto S1 de novo, desligo K2, ligo K1. Ou seja, o meu intertravamento mecânico ele permite a reversão direta do motor. O motor está girando em um sentido, porque K1 está alimentado. Quando eu aperto S2, eu vou automaticamente inverter o sentido de giro. Então é uma reversão direta, ok? Eu aproveitei aqui para colocar uma sinalização, tá? Um novo contato auxiliar normalmente aberto, que eu chamei de 3334, para ligar um LED aqui indicando que o motor está girando no sentido horário, por exemplo, né? Horário ou anti-horário. Está girando no sentido de K1. E eu liguei um outro contato aqui, um outro LED aqui, que indica que ele está girando no sentido de K2. Vamos dar uma olhadinha nesse funcionamento através do software CAD-Sim. Bom, pessoal, eu estou aqui com o CAD-Sim, tá? Eu já fiz essa partida. Eu já estou com o diagrama montado. Então aqui a gente consegue ver a parte de potência, né? Que eu tenho os dois contadores K1 e K2, invertendo as fases 1 e 2, como a gente discutiu, né? E aqui eu tenho o meu circuito de comando. Tenho todas as minhas proteções aqui, disjuntor, fusível, contato auxiliar do relé térmico e botão de emergência. E aqui começa a nossa lógica. Eu vou deixar com zoom aqui só nessa parte de baixo para a gente conseguir enxergar o que está acontecendo, tá? Vamos dar partida aqui, vamos iniciar a simulação. Vou fechar aqui, fechar esse disjuntor e vou fechar esse disjuntor aqui, ok? Agora eu estou apto a manobrar os meus contadores. Então perceba, vou apertar o meu botão S1. Então S1 fechou o selo aqui, né? Alimentou K1, meu motor gira no sentido anti-horário aqui. E eu estou indicando através desse LED aqui que o meu motor está girando no sentido de K1, ok? Então perceba que K1 aqui está fechado. Quando eu aperto meu botão S2, perceba que ele desligou K1 através desse intertravamento mecânico. Quando eu desliguei K1, eu liberei o intertravamento magnético. E agora o meu motor gira no sentido horário, tá? E aí o meu LED azul aqui, ele está aceso, né, indicando que ele está girando no sentido de K2. Se eu aperto S1, eu inverto o sentido anti-horário, S2 é horário, tá? Lembrando que S0 vai desligar o meu motor em qualquer um dos dois sentidos de giro, tá? Porque eu vou quebrar o selo aí dos dois contatos. Então, S1 liga,
S2 desliga K1, liga K2, tá? Poderia colocar aqui, poderia elaborar melhor esse diagrama, colocando aqui um buzzer no contato normalmente aberto do relé térmico. Poderia colocar um sinalizador indicando que meu motor está desligado, independente da posição, mas eu não achei necessário fazer isso não. Fica aí como sugestão, caso vocês queiram melhorar esse diagrama, certo? É bem simples, a partida é bem parecido com a partida direta que a gente tinha estudado na aula anterior, né? Só que agora nós temos dois ramos de acionamento, um ramo de acionamento para o sentido horário e um ramo de acionamento para o sentido anti-horário, com a reversão direta, tá? Então meu motor está em movimento, eu imediatamente aplico uma corrente no sentido contrário, um campo girante no sentido contrário, esse campo girante vai ser responsável por frear este motor e acelerá-lo no novo sentido, certo? Vamos voltar agora para os nossos slides. Bom, pessoal, vamos agora estudar a partida direta com reversão indireta. Mais uma vez, a reversão do sentido de giro ela vai se dar através da troca de duas fases qualquer. Isso aqui não muda, tá? Só que na reversão indireta, primeiro nós vamos desligar o motor, primeiro nós vamos cortar a sua alimentação, de forma que a gente suma com o campo girante, com um conjugado no eixo do motor, responsável pelo movimento inicial dele. Quando ele perder a aceleração, aí sim a gente vai aplicar um novo campo girante no sentido contrário, né, para acelerá-lo no outro sentido de giro. Uma vantagem dessa reversão indireta com relação à reversão direta é que nós temos uma reversão mais suave na carga, a gente não dá aquele tranco na carga, né? Quando a gente faz a reversão, primeiro a gente desliga o motor, então aquela carga que estava girando uma velocidade nominal, ela vai parar, vai perder aceleração, vai perder velocidade, tá? Dependendo da aplicação, eu até posso fazer a reversão com uma velocidade mais baixa. Então o motor está desacelerando, eu não preciso esperar ele zerar a sua velocidade, eu já posso reverter o sentido de giro, mas essa reversão não vai se dar com o motor a plena velocidade, né? Então esse tranco com certeza ele vai ser muito mais suave. Uma desvantagem é que isso vai levar um determinado tempo, né? Que a gente vai precisar esperar esse motor desacelerar, parar, perder velocidade, para depois a gente inverter o sentido de giro, né, e acelerá-lo no sentido contrário. Aqui a gente tem o diagrama de potência desse motor, é exatamente idêntico ao anterior, tá? A gente tem K1 e K2, trocamos as fases aqui, manteve a fase 3 aqui, trocamos as fases 1 com 2. Novamente precisa do intertravamento para que não corra o curto-circuito entre as duas fases que foram trocadas, né? E esse intertravamento agora ele vai ser magnético, né? Ou seja, aqui eu tenho o diagrama de comando, todas as proteções estão presentes. Mais uma vez, S0 é o botão responsável por desligar o motor independente do sentido de giro. S1 vai ligar no sentido e S2 vai ligar no outro sentido. A diferença é que o selo agora ele está em paralelo com o botão liga e com o bloco de contato normalmente fechado da outra chave. Isso quer dizer que quando eu aperto S1 e eu ligo K1 e eu fecho esse selo, tá? Quando eu aperto S2, eu não consigo quebrar o selo de K1 através desse contato normalmente fechado, porque ele está sendo bypassado pelo selo. Isso quer dizer que se K1 estiver ligado, S2 não consegue ligar K2. Eu preciso primeiro desligar, por exemplo, através do botão desliga, quebro esse selo, né? Quando eu quebro esse selo aqui e K1 que estava fechado desliga, então esse meu contato ele volta a ser normalmente fechado, né? E aí eu consigo então ligar K2 através de S2. E aí vai acontecer exatamente a mesma coisa que quando o K2 estiver ligado, eu não consigo ligar o meu motor no outro sentido de giro através de S1, tá? Porque novamente o contato magnético, o intertravamento mecânico aqui, né? Desculpa. O intertravamento mecânico de S1 está sendo bypassado pelo selo de K2, certo? Então, isso aqui é um intertravamento magnético. Vamos ver o funcionamento desse motor aqui no CAD/CIM. Então, pessoal, eu estou aqui com o meu CAD/CIM aberto, com a partida também já realizada.
novamente, a parte de potência é exatamente igual. Na parte de comando aqui temos todas as proteções presentes. E o que chama a atenção aqui é o nosso selo de K1 e o selo de K2 que está envolvendo, né, está abraçando o contato normalmente fechado da chave do outro ramo. Vamos ver isso aqui em funcionamento. Fechar aqui os dois disjuntores. Vou dar um zoom aqui para a gente, né? Vamos aqui na parte de baixo. Ok, vou apertar S1. Então, S1 girou meu motor no sentido anti-horário, o LED H1 indicando que a bobina de K1 está acionada. E agora, ó, quando eu aperto S2, eu estou abrindo o meu bloco de contato normalmente fechado, mas ele está sendo bypassado pelo contato de selo de K1. Então, S2 não consegue fazer o meu motor girar no sentido contrário, tá? Eu preciso primeiro desligar o meu motor e aí sim agora eu consigo acionar S2 e o meu motor vai girar agora no sentido horário. Então aqui nessa condição eu também não consigo mais acionar K1, ok? Eu preciso desligar o meu motor e apertar S1. Então S1 gira no sentido anti-horário, LED verde aceso, S0 desliga K1, aperta S2, motor girando no sentido horário, LED azul aceso, e desligo através de S2. Então, bem similar à partida anterior, com a diferença agora que a minha reversão é indireta, ok? Vamos voltar para os slides. Bom, gente, tem uma outra forma de fazer a partida de motores com reversão do sentido de giro, que é utilizando uma chave seletora de 3 posições. Então, veja que essa partida ela é bem mais simples, tá? Porque como que ela funciona? Eu tenho aqui o meu diagrama de potência idêntico, não mexi. E no meu diagrama de comando agora, ó, em vez de ter aqueles botões, selos, intertravamento magnético, intertravamento mecânico, eu utilizo uma chave seletora de 3 posições, tá? Essa chave, ela só muda se a gente comparar ela com aquele botão pulsador, né, a botoeira sem retenção. Eu tenho aqui na parte de baixo exatamente os mesmos blocos de contato, né? Ele pode ser normalmente aberto, normalmente fechado. Só que agora o meu mecanismo acionador desses blocos agora não é mais o botão, é uma chave, e essa chave ela tem 3 posições. Então ela tem a posição central, que em nenhuma dos dois contatos está. Aqui a gente consegue ver que a posição central, que seria a posição 1, onde nenhum dos dois contatos está habilitado. E aí, se eu giro ele para a esquerda, eu fecho um contato e o outro fica aberto. Se eu giro ele para a direita, eu fecho outro contato e o contato anterior fica aberto, né? Então, eu posso utilizar essa chave seletora para fazer a partida direto do meu motor com reversão do sentido de giro. Perceba que, como essa chave ela tem retenção, né? Quando eu coloco ela numa posição, ela não retorna. E quando eu mudo o estado dela e solto, ela não retorna para a sua posição original. Então eu não preciso me preocupar com selo nem com intertravamento. Porque se essa chave estiver em uma posição, por exemplo, na esquerda, o contato da direita não vai estar acionado. Então o próprio mecanismo atuador ele é responsável por intertravar os dois contatos. Uma pergunta que eu faço para vocês aqui é a seguinte. Essa reversão que eu apresentei para vocês, ela é direta ou ela é indireta? Então pausem o vídeo um pouquinho e pensem que é bem simples de se achar a resposta. Bom, gente, espero que vocês tenham pausado e vocês tenham respondido que essa reversão ela é indireta. Porque quando eu estou aqui na minha posição, por exemplo, à esquerda, para eu mudar para a minha posição à direita, primeiro eu tenho que passar pela posição central. E na posição central eu não tenho alimentação. Tá? Então, por exemplo, eu jogo essa minha chave seletora para a esquerda e aí eu fecho o contato de 1 com 2, né? Ligo K1, meu motor gira no sentido. Quando eu quero girar no sentido contrário, eu preciso mover essa chave para a posição da esquerda para o centro, onde eu cortei a alimentação do meu motor. Eu desliguei K1, né? Aqui não tem selo, não tem nada, então não está chegando corrente mais em K1. E aí eu mudo novamente esse estado para a direita e agora eu vou fechar K2 e eu vou ligar meu motor no sentido contrário. Uma outra curiosidade aqui que vocês devem estar se perguntando é que é o seguinte,
essa representação de chave que eu fiz aqui era uma chave de 3 posições. Então eu tenho um contato comum, que eu chamei de 1 aqui, por exemplo. E eu tenho um contato aberto aqui 2 e outro contato aberto aqui 3, né? Então, aí eu posso fechar esse contato de 1 com 2 ou de 1 com 3. Mas quando eu olho meus blocos de contato, na verdade eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho o 3, 4 de um lado e eu tenho o 3, 4 do outro. Então aqui perceba que eu tenho 3 terminais, 1, 2, 3, e aqui eu tenho 4 terminais. Isso é simples de se resolver, tá, pessoal? É só dar um curto aqui, ó. Pronto. Então aqui esses meus dois contatos aqui viraram um contato comum, tá? E aqui agora eu tenho os dois contatos abertos aqui para eu fazer essa ligação. Não vou mostrar isso aqui no card de cima porque é bem simples, tá? Mas deixo aí como sugestão para vocês tentarem fazer essa partida. Opa. Uma outra forma de fazer isso aqui seria utilizando uma chave de 2 posições, uma chave seletora de 2 posições, tá? A única diferença dessa chave para a anterior é no mecanismo atuador, que agora ele não tem aquela posição de centro. Opa. Eu não tenho aqui essa minha posição de centro, que ficava aqui no meio, né? Eu não tenho mais isso. Então, ou eu estou na esquerda, e aí eu tenho um contato sendo fechado, ou eu estou na direita, que aí eu fecho o outro contato. Isso quer dizer que ou K1 está ligado, ou K2 está ligado. Isso, então, implica em uma reversão direta, porque eu estou com K1, por exemplo, ligado, e quando eu mudo a minha chave, eu já automaticamente desligo K1 e ligo K2, ou seja, uma reversão direta. Isso aqui tem um problema sério, pessoal, que é o seguinte: quando eu fecho esse disjuntor, eu automaticamente já vou iniciar aqui o funcionamento de K1 ou de K2, né? Eu já vou iniciar o funcionamento na posição que a chave está indicada. Então esse tipo de partida ele não é indicado justamente porque você não tem muito controle sobre a manobra do motor. Quando você fecha o seccionador do seu circuito, você já inicia com seu motor em movimento. Mas é uma possibilidade aí, fica aí a informação. Por fim, pessoal, existe aqui, eu queria apresentar para vocês uma outra solução, que seria uma chave comutadora para aplicação em partida direta. Essa chave comutadora aqui, ela dispensa a utilização de um circuito de comando. Ela vai ligada no circuito de potência, como a gente consegue ver aqui, né? Então imagine que eu tenho aqui, por exemplo, um disjuntor seccionador, tá? Então eu vou chamar um disjuntor aqui de Q1, mas eu consigo alimentar o meu motor através dessa chave e eu consigo inverter o sentido de giro através dessas posições. Na posição 1 ele vai girar num sentido, na posição 2 ele vai girar no outro sentido. Só para a gente ver rapidamente como é que funciona aqui, ó, perceba que eu tenho aqui ó, a fase R está sendo conectada no terminal 2, a fase S está sendo conectada no terminal 6 e a fase T está sendo conectada no terminal 10. Na parte de trás dessa chave aqui eu tenho 12 terminais. 12 porque essa chave ela pode ser utilizada para 3 polos ou para 4 polos. Mas aqui na nossa aplicação a gente só tem 3 polos, 3 fases, tá? Então o 11, 12 aqui, por exemplo, a gente não vai utilizar. Então aqui eu tenho, né, eu vou ligar aqui o meu RST no 2, 6 e 10. E aí eu vou ligar o meu motor nos terminais 1, 3 e 9. Então 2 é o R, então vou botar aqui o R é o 2, né? O S é o 6 e o T é o 10. O U, que é o terminal do meu motor, é o 1. O V é o 3 e o W é o 9. Quando eu coloco na posição 1, eu fecho essa chave aqui, ó, tá? Eu fecho essa chave aqui, eu fecho essa chave aqui e eu fecho essa chave aqui. O que acontece quando eu fechei essa chave aqui? Ó? Eu coloquei em curto o 2, que está internamente em curto com 4. Então aqui, ó, nessa posição 1, eu estou colocando em curto o 2, o 4, né? O 1 e o 5. Como essa chave está aberta aqui na posição 1, eu não fechei ela, né? Então eu não estou fechando com o de baixo aqui. E eu estou colocando em curto também, né? Então isso aqui é um curto, né? O outro curto que eu estou colocando aqui, quando eu fecho essa chave, é o 3,
com o 7, com o 6, com o 8. Então, 3, 7, 6 e 8. E desse lado de cá, eu estou fechando o contato do 9 com 10. Então, fechei o curto 9 com 10. O que acontece? 2 é minha fase R. Tá? 4 não está sendo utilizado. 1 é a minha fase U do motor. 1 é a fase U do motor. 5 também, nesse caso aqui, não está sendo utilizado. 3 aqui ó, é a minha fase V do motor. Tá? 7 não está sendo utilizado. 6 é a minha fase S da rede. Então, 6 é a fase S. E 8 não está sendo utilizado. E aqui o 9 é a minha fase W e o 10 é a minha fase T. Ou seja, liguei o R no U, o S no V e o T no W. Quando eu fecho aqui agora o meu 2, tá? Na posição 2 aqui, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu estou fechando essa chave, eu estou fechando essa chave e eu estou fechando essa chave. Então, no 2 aqui, quando eu fecho essa chave, eu estou colocando em curto 2, 4, 3 e 7. Então, 2, 4, 3 e 7. Quando eu fecho essa chave aqui, eu estou colocando em curto aqui 1, 5, 6 e 8. 1, 5, 6 e 8. E quando eu fecho essa chave aqui, eu estou colocando em curto o 9 e o 10. O que acontece aqui? 2 é a minha fase R, tá? 4 não estou sendo utilizado. 3 é a minha fase V, então eu estou ligando R no V. Aqui, 6 é a minha fase S, tá? E 1 é a minha fase U. E aqui, 9 com 10, eu estou fechando T com W. O que aconteceu aqui? Antes, quando eu estava conectando o R no U e o S no V, agora eu conecto R no V e S no U e mantenho o T com W. Então, eu inverti esses dois contatos. É assim que essa chave comutadora funciona, tá, pessoal? Bom, para finalizar, a análise do dimensionamento dos comandos, dos componentes para essa partida vai ser exatamente idêntico a tudo que a gente já estudou até o momento, tá? Então, a priori, não teve nenhuma suavização de corrente, de partida do motor, a corrente nominal também que os componentes conduzem também não foi alterada. Então, tudo que a gente já estudou a respeito do dimensionamento é aplicado, porque ainda é uma partida direta. A única coisa que vale a pena chamar a atenção é que agora nós temos dois contatores, K1 e K2, só que eles conduzem exatamente a mesma corrente. Então, nós vamos dimensionar esses dois contatores igualmente. Eles vão ser contatores idênticos, ok? A gente vai ver que em outras formas de partida, por exemplo, na parte da estrela-triângulo, nós vamos ter alguns contatores que vão conduzir menos correntes que outros. Então, no dimensionamento, a gente vai dimensionar um com tamanho, né, uma capacidade de condução de corrente menor que a do outro. Tá? Bom, pessoal, nesse ponto, espero que vocês tenham entendido aí a partida direta com reversão direta e indireta e vejo vocês na próxima aula.